Santo Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, Rogai por nós. São Plácido, São Bento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cuidado aqui, deixa eu só ver, só um momento aqui. Se demora muito, você grava. Pronto. Bom, nesta aula, já que está aí, nós vamos tratar de armas de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, como é que nosso Senhor lutou para aprendermos a como é que nós devemos também nos portar na vida espiritual. Né? Essa coluna, que nós temos essa imagem, né? É a imagem da coluna, é a foto, né? Da coluna em que nosso Senhor ficou atado e foi flagelado. Né? Ela está na igreja de Santa Praxedes, em Roma. É muito pertinho a igreja de Santa Maria Maggiore. E vere tu és Deus, que é a frase do profeta Isaías. Claro, o profeta não viu nosso Senhor. E a frase completa é vere tu és Deus absconditus. Verdadeiramente tu és um Deus escondido. Escondido, há muitos sentidos na frase, né? Mas sobretudo na paixão, a gente vai ver a divindade de nosso Senhor, né? Escondida e a sua humanidade dilacerada. São Tomás tem um verso muito bonito no Adoro te devote, que ele fala in cruce latebat sola deitas. Na cruz, somente a divindade estava oculta, a humanidade a gente via, e chagada, mas a gente via. Ic, aqui, ele fala no sacramento da Eucaristia, ic latet simul et humanitas. Na Eucaristia, mais ainda ele está oculto, até a sua humanidade está oculta. Por isso a frase, verdadeiramente tu és um Deus escondido. Na verdade, um Deus que ama se ocultar. Um Deus que ama a humildade mais do que tudo. Que a humildade é esse ocultamento, né, de nós mesmos, esse eclipse da própria grandeza. Né, que está prefigurada essa grandeza de nosso Senhor no pôr do sol. O que é mais bonito? O pôr do sol ou o nascer do sol? Por que será? Porque é mais bonito nascer com glória ou morrer com glória? Nascer com glória depende de nós e morrer com glória ou com vergonha, depende de nós. Por isso nós amamos mais, já ensinava o professor Orlando. E a natureza ensina, o pôr do sol é mais bonito. Porque morreu com a missão cumprida, morreu glorioso, morreu por aquilo, né? Por aquilo que nós lutamos, por aquilo que nós conquistamos. Então, nosso Senhor é um Deus oculto, né? É um Deus humilhado. E na paixão, sobretudo, a gente vê, mas vere tu és Deus. Aquilo que a gente vê é tudo o contrário, né? Parece um criminoso condenado com os ladrões, parece um fracassado, mas ele é vitorioso, estava vencendo o pecado. Ele parece uma coisa, parece totalmente oposto, mas verdadeiramente, e a aula vai conduzir para isso, verdadeiramente tu és Deus. A gente vai atravessar essas dificuldades e afirmar, como afirmou o bom ladrão, que nosso Senhor ele se esconde, se disfarça e se rebaixa, mas a fé e a chama que nosso Senhor acende em nós faz a gente proclamá-lo como Deus. Embora ele esteja humilhado, né, a fé e a verdade daquilo que nosso Senhor ensina, essa verdade ela escapa, né, a todas estas informações contrárias que depõem contra a sua divindade. E eu digo então, verdadeiramente tu és Deus. Embora ele esteja oculto e as coisas o diminuam, a gente vai ver que estas próprias coisas que o diminuem, na verdade o confessam e o revelam. Ficou claro um pouco essa introdução? Tudo bem? Aquilo que parece esconder e diminuir, quando a gente pensa, eu falo, não, só um Deus poderia fazer isso. Não vou tratar, mas, por exemplo, os seus inimigos diziam a ele, se tu és Deus, desce da cruz.
Se tu és o Filho de Deus. Então desce da cruz. Salvou os outros, salva-te a ti mesmo. Um homem normal não teria dificuldade em se exaltar. Nós não temos dificuldade em manifestar nossas grandezas. O que era anormal é, tendo o poder de aniquilar todos que estavam ali no Calvário, se deixar crucificar e permanecer na cruz. Era divino permanecer crucificado, entende? O divino era fazer o que nenhum homem faria. Exatamente, ele não vai fazer o que qualquer homem faria, que era se defender e tendo o poder, ficou justo que ele aniquilasse os seus inimigos. E ele não faz o que os homens fazem, mas ele faz o que Deus faz. Ele faz o contrário que os homens fazem. Tudo bem? Todo homem serve primeiro o bom vinho. Tu, o chefe da festa, né, o maître, a gente diria, o arquitriclino é a palavra técnica que está nas escrituras. Ele constata isso, que o vinho que estava sendo servido por último era o melhor. Ele falou, todo homem, serve primeiro o bom vinho. Tu conservaste o bom vinho até agora, porque não era um homem que estava agindo, era Deus. E Deus faz o contrário dos homens, né? Veja que aquilo que parecia esconder, Nosso Senhor se escondeu no milagre e não sabia, mas o arquitriclino o confessa. Porque Nosso Senhor supera os homens, não faz o que os homens fazem. Tudo bem? Então aquilo que parece ocultar, diminuir e aniquilar Nosso Senhor, e essa é a sua grande vitória, a vitória da verdade que Ele é, Ele faz com que estas coisas ínfimas o confessem e manifestem a sua divindade. Tá bom? Isso para nós é bom, para nós sabermos também como militar na vida espiritual. Nosso Senhor vai nos dar, e nos dá em tudo, né, uma enorme lição. Não vou falar do tesouro espiritual, vou falar um pouquinho, porque vai acabar servindo, né? Nós temos na Fraternidade de São Mauro, é uma coisa que talvez pudessem fazer no mês de maio, é costume, né? Na escola, no Colégio São Mauro, nós fazemos isso, pode ser no mês de maio, poderia ser no mês do Rosário, incentivá-los a fazerem sacrifícios, mortificação. Um está chorando, se machucou, falando, não chora, a gente vai marcar um sacrifício no seu tesouro espiritual para você oferecer para Nossa Senhora. No final do mês, a gente queima, pega uma imagem de Nossa Senhora, põe numa coluna, põe num lugar honroso, acende velas, põe um tacho lá, põe fogo, ou põe para eles, ou deixa os mais velhos colocar a cartinha, né, que vão oferecer para Nossa Senhora e queimar. É uma coisa que as crianças gostam enormemente. A congregação mariana em Manaus, que eu frequento, enfim, dou apoio a eles, pratica, e eu trouxe para a Fraternidade de São Mauro. Porque eu já havia um pouco a prática com os alunos do colégio, e por ser uma prática que é muito interessante, eu trouxe também para a Fraternidade de São Mauro. Então isso, tesouro espiritual, pena que eu não tenho aqui nenhum para mostrar, mas é um papel que a gente vai marcando as comunhões que a gente fez naquele mês, os terços, ou os rosários, visitas ao Santíssimo Sacramento, no nosso caso, ofício divino que a pessoa rezou, sacrifício propriamente dito, né? Por exemplo, o Antônio lavou a louça sem reclamar. Eram 10 pratos, marca 10 sacrifícios. Né? Bom, então, aguentou com paciência alguma coisa, o minuto heróico que eu estimulo, né, a praticarem, que é o minuto heróico. Toca o despertador de manhã e a gente não deixa passar um minuto até a gente se levantar. Então vai marcando o sacrifício, no final se soma, tem lá uma quantidade e se oferece. Esmolas também. Bom, então... E sobre o tesouro espiritual vai ser útil, eu não vou pular essa parte, porque ela vai servir para nós, né, também, para entender essa aula. E nós sempre vamos entender melhor Nosso Senhor se a gente olhar com Nossa Senhora como se fossem óculos para nós, e a gente vê coisas em Nosso Senhor que nós não veríamos, né, ou por nós mesmos ou por meio dos outros santos. Os outros santos também podem manifestar Nosso Senhor, mas Nossa Senhora manifesta mais. Bem mais. Né? É a única pessoa que pode dizer, a minha alma engrandece o Senhor. Todos nós diminuímos Deus pelos nossos pecados, as criaturas pelas suas limitações diminuem Deus. Nossa Senhora o engrandece, como se fosse possível aumentar Deus. Né? Não aumenta Deus em si, mas torna Deus maior para nós. Como uma lupa, não aumenta a lua em si, mas eu a vejo muito melhor se eu uso a lupa ou um telescópio. Não é? Nossa Senhora é o nosso telescópio espiritual. Como diz São Boaventura, todos os anjos
lhe cantam, isso está dizendo, falando de Nossa Senhora, né? No céu incessantemente. Veja que ele está, o que os anjos fazem para a Trindade, São Boaventura diz, né, fazem para Nossa Senhora. Santa, Santa, Santa Maria, Mãe de Deus e Virgem. E todos os dias lhe oferecem milhões de vezes a saudação angélica, de onde Nossa Senhora veio, né, para São Domingos. Havia já práticas, origens, né, do Rosário, mas é com São Domingos de Gusmão que vai se consolidar a forma que nós conhecemos, que é Rosário, ou Terço, ou Psalterium Mariae, Saltério de Nossa Senhora. Quem reza o Rosário reza 150 Ave-Marias. Digamos, seria assim o saltério das pessoas humildes que não poderiam ter acesso às Escrituras ou não têm leitura. Tudo bem? Bom, mas então oferece a saudação angélica, a Ave Maria, prostrando-se na sua presença e pedindo-lhe os seus favores, né, a mercê de os honrar com algumas das suas ordens. Os anjos têm como uma coisa honrosa em poder fazer algo, prestar algum serviço a Nossa Senhora. O próprio São Miguel, disse Santo Agostinho, embora seja o príncipe de toda a corte celeste, é o mais diligente em lhe prestar toda espécie de homenagens, né? E em fazer com que lhes tributem. Constantemente aguarda a honra de por ela ser mandado em auxílio de alguns dos seus servos. Então aqui é para a gente pensar, né? E com essas práticas que a gente faz, não necessariamente só essa do tesouro espiritual, mas tudo aquilo que a gente aprende com São Luís Maria Guilhão de Montfort, oferecer todas as nossas obras por meio de Nossa Senhora, né? Então, quando a gente presta esse serviço a Nossa Senhora, a gente imita os anjos. E por que eles fazem isso? Porque eles sabem que agradarão mais a Deus se fizerem isto, né? Se fizerem a vontade dela, se fizer por meio dela, né? Essa é a espiritualidade, né, que São Luís se preocupa muito em explicar. Não é que a gente presta um culto diretamente a Nossa Senhora como um culto final, senão que é um culto mediático, né? Porque Deus quer ser honrado nela, Deus fez ela participante e fez todos os santos participantes da sua glória, da sua perfeição, uns mais, outros menos. E é reconhecendo a perfeição das coisas que Deus fez que nós conhecemos a perfeição do próprio Deus. É amando a sua perfeição, pouco a pouco nas coisas, que nós vamos amar, chegamos a amar a sua perfeição, a perfeição nele mesmo, né? Estava o título de Nossa Senhora, né? Domina Angelorum, né? No Ave Regina Celorum se canta, né? Senhora dos Anjos. Aí está a minha data, né? Vigília de Armas de Santo Inácio. O que era a vigília de armas? Na Idade Média, quando a pessoa ia ser sagrada, cavaleiro, ia entrar numa ordem de cavalaria ou ia ficar cavaleiro, ele era costume que o soldado, né, passava uma noite de vigília olhando as armas, a armadura, a espada, tudo aquilo que ele ia combater, né? Vigília significa passar a noite olhando, né, para as armas e meditando no que ele ia ser, no que ele ia fazer, no que ele ia receber, tá? Santo Inácio, ele vai fazer uma vigília de armas toda especial. Quando ele se converte, ele lembra, não sei se conhece um pouco a vida de Santo Inácio, ele vai se retirar aqui, antes dele se retirar para Manresa, ele vai no lugar de peregrinação, que é em Montserrat, né? Era o mosteiro beneditino, em Nossa Senhora de Montserrat, em 1522. E era a festa, ele foi de propósito, véspera da Anunciação, né? Véspera do 25 de março. Diante do altar de Nossa Senhora de Montserrat, ele vai fazer uma vigília diferente. Ele vai se tornar cavaleiro dela, é isso que ele vai propor. E ele vai entregar as armas, ele vai pôr a espada sobre o altar de Nossa Senhora, vai passar a noite vigiando, vai fazer umas coisas bem interessantes que nós vamos ver, e que é útil para nós espiritualmente. Para a gente compreender um pouco Nosso Senhor. Porque todos os santos são para nós um portal e a gente pode, pela vida deles, compreender um aspecto da vida de Cristo, né? Ou de Nossa Senhora também. Então ele, diante do altar de Nossa Senhora, depõe as armas de cavaleiro para se revestir das armas de Cristo. Que já é interessante. Ele é levar um combate espiritual
e ele deixa ali as armas humanas, as armas temporais, que para nós é muito difícil depor. Como é que eu vou lutar? Eu vou lutar com os meus argumentos, com a minha força, vou lutar procurando a minha justiça, a minha defesa. Foi isso que Cristo fez? Foi assim que Cristo venceu? A gente já sabe que não. Nosso Senhor usou armas repugnantes à natureza humana, mas é com essas armas que se vence. Né? Foi com essas armas que ele alcançou a vitória. Está aí Santo Inácio, apondo né, um desenho. Nessa noite, ele procura um mendigo, né, entrega suas roupas de nobreza e troca com o mendigo de roupa. Ele dá as roupas de nobre para o mendigo e se reveste de mendigo. Acho que vai aparecer aqui, quer ver? Olha lá. O Espírito, né, esse Espírito de Nosso Senhor, ele está se despojando dele mesmo, do homem velho, deste homem nobre. Ele queria ser ignóbil, né, ignorado, desprezado pelas pessoas. Então, vai trocar. Chega cavaleiro e sai mendigo, né? Na verdade, humanamente falando é isso. Mas lembre que as coisas diante de Deus é o contrário. Na verdade, não. Ele sai de lá, ele vai sair de lá cavaleiro de Nossa Senhora. E ele vai sair de lá Santo Inácio. É isso que é a grande realidade. E quando nós conseguimos depor esses nossos interesses humanos, né? As armas aqui, tudo isso que ele fez representa o humano, os meios humanos. É possível fazer um colégio? Não é. Eu sou incapaz, eu sou capaz de ser padre. Cada um, sou capaz de ser mãe de muitos filhos. Tenho dinheiro para sustentar uma família muito grande. É difícil para a gente depor os nossos meios e confiar inteiramente em Deus. Mas é isso que significa o gesto de Santo Inácio, né? Um cavaleiro de Nossa Senhora e um príncipe do céu. É bonito a gente pensar nisso, né? Ele se reveste de pobreza, mas na verdade ele sai muito mais rico do que chegou, muito menos pobre. Não é? É bonito a gente pensar, né? Um príncipe do céu. É assim que a gente busca o reino, né, de Nosso Senhor. Ele está lá rezando para Nossa Senhora, né? E o mendigo ali. Agora, por que eu falei dessa vigília de Santo Inácio? Para a gente compreender um antes de Nosso Senhor, antes dele entrar no mundo, do Verbo, né? Que há um efeito semelhante. Ó, a encarnação do Verbo foi a vigília de armas feitas ao pé do altar, que é Nossa Senhora. Nosso Senhor também, o Verbo, ele vai diante, né? Da vontade divina, mas ele também, ao se revestir da humanidade, por meio de Nossa Senhora, ele se despe da sua glória de Deus, porque ele não vai parecer Deus. E na paixão, pior ainda, não vai parecer nem homem, nem uma pessoa justa, muito menos um profeta. Nosso Senhor, ele depõe as armas com que nós gostaríamos, todos nós gostaríamos de nos salvar, sem humilhação da pobreza, sem ter que pedir, sem ter que passar por sofrimentos, né? Nós queríamos ser santos, né? Triunfando nas faculdades, vencendo as discussões, não é? Dando bons argumentos, ou ganhando dinheiro. Nós queríamos triunfar triunfando. Nós não queremos triunfar sendo derrotados. E essa que é a maior vitória, é essa, que vem com a maior derrota de nós mesmos. Quando a gente se vence, ou quando a gente é derrotado. Derrotado no quê? Em que as nossas aspirações pessoais perdem diante dos desejos do Nosso Senhor. Aí que nós somos vencidos, e aí é que Nosso Senhor venceu. Tudo bem? E até lá, e há momentos porque a gente dá a Deus e tira. Nós temos essa miséria, nós não temos essa decisão, né? Santo Inácio teve, mas é um santo como ninguém. São Paulo também, quando entregou, entregou. Quando foi vencido, quando é que São Paulo ganhou? Quando ele caiu do cavalo. E caiu do quê? Caiu da sua soberba, caiu, né, de tudo aquilo que ele, do modo, não é fácil, caiu do modo como ele pensava.
Esses que eu desprezo e que eu vejo que são os meus inimigos, na verdade eu deixo de ser um deles. Passar para o lado inimigo, parecer um traidor, né? E perder, enfim. Como Nosso Senhor não passou para o lado inimigo, mas Nosso Senhor teve que perder. O despojamento das suas vestes na paixão é essa aceitação de tudo que ele tinha conquistado nesse mundo, também aquilo perder. Mas enfim, a encarnação do Verbo, assim como Santo Inácio se despojou das armas, para dizer, não, para eu alcançar um fim sobrenatural, não adianta eu querer meios naturais. Eu tenho que me desembaraçar disto, né? Assim também Nosso Senhor vai se despojar da sua nobreza, por assim dizer, de Filho de Deus. E vai aparecer como um filho do carpinteiro, como um anônimo. O Evangelho, quando a gente lê, ele tem poucos assim, parece que não tem emoção, né? Parece não tem. É um relato muito seco, muito direto. Mas se a gente parar para pensar, quando as pessoas veem Nosso Senhor ensinando na rua, ou na sinagoga, e fazendo milagres, eles se admiram e eles não sabem nem o nome dele. Ele fala, não é este o filho do carpinteiro? Nosso Senhor não tinha nome. São José era outro anônimo, né? Ele era o filho do carpinteiro, filho daquele homem que a gente sabia que trabalhava manualmente, né? Então, Nosso Senhor faz essa vigília, opa, Guilherme, tudo bem? De armas, ou seja, abandonar certas armas que seriam confortáveis para os homens e se despojar de meios divinos. Ele não se defenderia como Deus, né? Mas se deixaria vencer como homem, né? Então há uma certa vigília de armas para essa luta que Nosso Senhor vai travar para nos salvar. Tudo bem o paralelo até aqui? Então está aí Nossa Senhora, na Anunciação. O Verbo Eterno depôs a sua onipotência, né? Ele se fez criatura, ele se fez menino, ele precisava de comida e não ia falar o que ele queria, sem poder falar o que ele queria, ele que era a pura inteligência, né? Se submeter, Santo Afonso tem aquela novena de Natal que é linda. E que vê essa grandeza de Nosso Senhor, né? O verbo que fica mudo, a alegria dos anjos chora, aquele que move os céus e a terra não movia a si mesmo na manjedoura. É uma coisa muito bonita, né? Bom, ele se depõe se despoja de tudo isso, manto de glória eterna na encarnação por meio de Nossa Senhora. Ao revestir-se da nossa humanidade e ao tornar-se filho dela, ele se faz, de algum modo, criatura, né? Militando com as armas da obediência a ela, é que ele deu mais glória a Deus e preparou-se para o duríssimo combate da paixão. Aqui eu estou um pouco parafraseando São Luís Maria Grignon de Montfort, que ele diz isso: Nosso Senhor Jesus Cristo deu mais glória a Deus no tempo que ele ficou submisso a Nossa Senhora, nessa vida oculta, do que em 3 anos que ele passou ensinando e fazendo milagres. Não sou eu que diz, é São Luís que diz. E era mesmo, por isso Nosso Senhor ficou 30 anos. Obedeceu e dependeu dela enquanto bebê, enquanto criança, enquanto jovem, adolescente, enquanto homem feito. Para mostrar que em todas as fases, porque essas 3 idades, né, infância, juventude, maturidade, ou 4, e a senectude, né, são fases, ou maturidade, só 3, vamos resumir em 3. 3 fases da vida espiritual, 3 fases da perfeição, todas essas fases dependem e estão, né, na dependência de Nossa Senhora. Bom, então é assim também que nós podemos glorificar a Deus. Por isso essa prática de fazer as boas obras pretendendo agradar Nossa Senhora. Porque foi assim que Nosso Senhor agradou mais a Deus. Foi nesse tempo e nessa submissão. E é por isso que isto é um caminho, né? Falar de Nosso Senhor, se a gente vai realmente falar de Nosso Senhor, alguma coisa, se a gente falar bem, se a gente pensar bem, a gente vai chegar em Nossa Senhora. Porque ele quer que se passe por ela, o caminho para ele passa por ela, né?
Bom, está aqui a frase de São Luís, né, no item 18, é aquela frase que eu comentei. Mais glória a Deus ele deu pela submissão a Nossa Senhora durante 30 anos. Maria devia assistir a essa morte, né? A gente vê ó, esse matrocínio, né? Não patrocínio, mas matrocínio, ou seja, essa maternidade que está unida a Nosso Senhor em tudo que Ele faz. Devia assistir a essa morte porque Jesus quis oferecer com ela o mesmo sacrifício, ser imolado ao Eterno Pai com seu assentimento, ou seja, com Nossa Senhora dando o seu sim. Como outrora Isaac foi imolado à vontade de Deus pelo consentimento de Abraão. Né? Isaac foi oferecido a Deus, mas pelas mãos de Abraão. E isso é figura, porque Abraão levou o seu filho ao monte Moriá, mas ele não sacrificou de fato. Mas Nossa Senhora, que é a mãe, levou Jesus ao Calvário e teve que sacrificar, sim. Ela teve que consentir, que entregar. Né? Foi ela que o amamentou, nutriu, sustentou, criou e sacrificou por nós. Né? Então Nosso Senhor se oferece sim a Deus também por meio dela. Bom, por isso, essas práticas, para a gente abstrair dos tesouros espirituais, que eu recomendo que façam, que praticam, Emílio, Antônio, Marla, né, e Mariana, eu incentivo a vocês de continuar fazendo, mesmo que seja pouco, e a quem não faz, não precisa mostrar a ninguém, mas ter esta prática que é pequenina, né, alimenta e nos põe nesta grande via de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, de oferecer a Deus as coisas por meio dela. Então, construir cada tesouro espiritual é como se fosse uma vigília, um despojamento de nós mesmos, aquele tempo que eu deixei de fazer outra coisa e que eu rezei o terço, e o que eu fiz meditação também a gente conta, e que eu fiz meditação, né? E faço para depois depor no altar de Nossa Senhora, para que isso seja oferecido a Deus, para que ela ofereça, né? Então, todos os meses nós podemos fazer essa vigília, né? Ou seja, despojar, né? Despojar-se de si mesmo para fazer aquilo, por assim dizer, eu vou fazer porque Nossa Senhora me pede, eu vou fazer porque Nossa Senhora quer, eu vou fazer porque Nossa Senhora se agrada, né? Desse altar que foi então edificado e consagrado pela sabedoria divina, ou seja, Nosso Senhor Jesus Cristo quis fazer isto, né, por meio de Nossa Senhora. As nossas boas obras e sacrifícios, sobre a orientação e obediência a ela, a fim de que eles sejam realizados com seu assentimento, como fez Nosso Senhor Jesus Cristo. É a pura imitação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta prática é uma prática material, não precisa ser essa em específico, mas precisa ser alguma. Se a gente quer realmente imitar Nosso Senhor Jesus Cristo, precisa ser de algum jeito, né? Precisa praticar isso que São Luís viu, né? São Luís, ele é o doutor da verdadeira devoção a Nossa Senhora, mas na verdade ele é uma pessoa muito do coração de Cristo, a quem Nosso Senhor quis fazer conhecer este segredo, né? O segredo da perfeição, o segredo da maior santidade possível, que é ir por meio dela, ir a Ele, a Nosso Senhor, por meio dela. Como fazem também os anjos do céu, que a gente viu no começo. Os anjos ficam ali querendo receber alguma ordem. Puxa, lembrem-se que, como diz São Tomás, Santo Agostinho, né, a graça aperfeiçoa a natureza. Os santos, né, têm a sua natureza aperfeiçoada, eles vão ser mais simpáticos, mais inteligentes, mais perspicazes. Tudo aquilo que a natureza humana faz, com a graça a gente faz melhor. A graça não atrapalha e nem substitui, mas aprimora a nossa natureza, né? Assim como a graça aperfeiçoa a natureza, a glória aperfeiçoa a graça. É uma próxima etapa mais perfeita ainda que a graça. Então veja que a suma perfeição no céu constitui ainda em estar à espreita e receber alguma ordem, em prestar algum serviço à Nossa Senhora. Né? Bom, Santo Inácio, depois daquilo que representa as forças temporais, né? Como aquilo que eu tinha dito no começo, me antecipei um pouco, que representa
a fim de, por meio da confissão da fraqueza humana, por que ele depois essas armas? Ele falou assim, eu confesso que tudo isso é insuficiente, que tudo isso é pouco, né? E que isso não vai me levar aonde eu quero chegar. Então, por meio da confissão da fraqueza humana, empunhar então as armas de nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente vai ver aqui então, estas armas. Eu já estou 35 minutos falando, mas eu vou conseguir não me estender. Primeira arma, vão ser 7. Por que 7? É o número da perfeição. Claro, são 7 armas que eu escolhi, poderiam ser outras, mas é claro que estão de acordo com esse Espírito de nosso Senhor. Ele mesmo diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas a primeira é a mansidão, né? E como é que a gente vê? Podia ver em muitos momentos, né? Mas eu estava em Roma, diante dessa coluna, pensei nessas armas, né? Pensando como nosso Senhor, ele levou uma luta que é tudo curioso, né? Os guerreiros vêm montados em cavalos. Nosso Senhor foi montado num burro, uma coisa hilária, não é? Animal de guerra. A gente vê a imagem do Sagrado Coração, que eu já disse de outras vezes, né, também isso, mas aqui talvez eu acho que eu nunca tenha dito isso. A gente vê Nosso Senhor descalço. Como é que ele vem para uma guerra descalço? Né? Como é que guerra é essa que Nosso Senhor vem vencer? Ele vem assim totalmente, quando ele fala para os apóstolos, não leveis nem bolsa, nem alforge, nem calçado. Ele quer a máxima confiança em Deus. Então, esse despojamento de Nosso Senhor, em todos esses báculo, digamos, um cajado humano, apoios humanos, é para se apoiar totalmente em Deus, né? Bom, como é que a gente vê, né, na paixão, a mansidão se pode ver em muitos lugares, mas a mansidão é ser dúctil, que vem da palavra dócil, que vem da palavra doce. O que é a doçura aqui? Ou ductibilidade. Vem do verbo ducere também, que tem uma raiz, alguma coisa de doce, né? Aí fala assim, esse rio, né, ele tem um percurso, ele é suave, ele é doce, ou dócil ao caminho. A água, ela é dócil, ela tem esse símbolo da mansidão, porque ela se acomoda, ela assume a forma de onde se põe. Veja que ela não tem uma forma que resiste e que se impõe, mas que sempre se deixa moldar. Ela é mansa nesse sentido. Dúctil, que se deixa conduzir e moldar. E nesse sentido que Nosso Senhor é manso, a obediência. De se deixar conduzir. Manso é aquele que se deixa conduzir, que não se opõe, né? E, sobretudo, Nosso Senhor foi infinitamente manso, né? Mas a gente vê a mansidão de Cristo, né, contra o capricho de Pilatos. Por quê? Porque Pilatos se entrega à sua própria vontade. Ele executa um capricho. Ele não é capaz de fazer o que é certo. Mas ele faz aquilo que ele quer. E Nosso Senhor não. Nosso Senhor faz aquilo que ele tem que fazer. Ele não faz a sua própria vontade, né? Nosso Senhor se entrega, né? A de Pilatos, mas sobretudo a de Deus. Se entrega à vontade, né, de Pilatos. Veja que Pilatos se obstina em fazer a sua vontade, né? A sua vontade, o capricho é a máxima expressão da nossa vontade, que é uma coisa que a gente quer e que não tem razão. É o máximo fazer aquilo que a gente quer, por quê? Porque eu quero. É o capricho. Então a gente vê o contrário da mansidão. E Nosso Senhor nos mostra essa arma, que para a gente vencer nessa batalha espiritual, nós temos que ser mansos e de nos deixar conduzir. Pelo quê? Pela vontade divina. E que muitas vezes se manifesta por meio das criaturas dos modos mais contrários à nossa e às vezes até mesmo à justiça. Mas que Deus vai operar uma justiça maior por meio da injustiça dos homens. Essa que é a nossa fé. Que Deus pode mais, né,
com esta circunstância que se nos impõe, né? Com essa limitação que as criaturas nos impõem. Né? Então está aqui Pilatos lavando as mãos, Pilato então fazendo, né, o seu capricho, ou seja, obstinado na sua vontade, e Nosso Senhor entregando a sua vontade, ou seja, submetendo. E essa mansidão é a primeira arma. Né? Nosso Senhor disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então a mansidão é uma das primeiras armas. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Nós estamos vendo aqui armas espirituais de Nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos dá, né, na sua paixão, nos seus sofrimentos, que são armas que podem nos dar a vitória para a gente ir para o céu. São armas desagradáveis à nossa natureza humana. Quem é que gosta de deixar de fazer a própria vontade? Né? Nós não queremos, mas Nosso Senhor foi assim. Segunda arma, a magnanimidade, se ter grandeza, né, de alma. De que modo? Pilatos foi covarde, né? Ele não teve coragem de proclamar a justiça de Nosso Senhor. Ele disse, não vejo nele culpa, não encontro, ele não é culpado. Né? E Nosso Senhor vai ser majestoso, né? Vai ter grandeza. Por quê? Pilatos, covardemente, por quê? Por que ele fez isso? Os judeus disseram a ele, se não o condenas à morte, diremos que não és amigo de César. Ou seja, nós vamos fazer intriga entre você e César. E Pilatos sabia que os judeus tinham o poder de fazer intriga, ele ficou com medo. Então, olha só, a covardia, né, um sangue covarde, como assim? Pilatos preserva o próprio sangue por covardia da morte. E Nosso Senhor não, né? Ó, ele vai, na flagelação, a gente vai ver esse sangue que Nosso Senhor não preserva, né? Derramou no horto por nós. Nosso Senhor não poupa o seu sangue, né? Nem no horto, nem na flagelação, né? Que o sangue derramou sobre a coluna também. E sobre nós. Veja, um sangue preservado e um sangue que é derramado. Um sangue preservado com covardia, por amor de si mesmo, acho que até vai estar aí, e um sangue derramado por amor dos outros. Entendeu? Nosso Senhor venceu o amor próprio por amor dos outros. Um sangue covarde e um sangue magnânimo. O magnânimo faz o que é bem para os outros e não busca o que é bem particular. Tudo bem? Tem alguém que eu não estou vendo aí? Não, né? Tem um mistério, mas o mistério está sem ver. Se alguém quiser sentar ali, não dá? Querem passar para lá? Vocês dois? Ou não? Se quiserem passar ali, a gente dá um tempinho. Sabe por quê? Senão eu não vendo vocês, eu vou ficar toda hora pensando em vocês aí, longe de mim. Não é visível, olha lá. Estão separados. Pronto. O covarde, o mesquinho, um sangue pequeno, né? Pensa em si mesmo. Pilatos preserva o sangue. E Nosso Senhor, veja como é o contrário que acontece. O sangue de Nosso Senhor pula fora do corpo dele, sai, porque ele é o contrário do mesquinho, ele é magnânimo, o contrário da pequenez, e a gente fica pequeno toda vez que a gente pensa em si mesmo. Mas e eu? E eu não, a gente não pensa em si. O magnânimo pensa nos outros, pensa no que é bem para os outros. Como vai acontecer, né? Se o professor não come e está ali cuidando da sala, ou está fazendo alguma coisa que está fora, ele não está pensando em si, está pensando nos outros. Nosso Senhor tinha esse pensamento, né? Mentindo se conserva. Veja só isso aqui, né? O ato de Pilatos, ele vai crucificar Nosso Senhor, vai condená-lo à morte, ou seja, vai mentir. O gesto dele é uma mentira. Eu vou condenar à morte o inocente. Ou seja, com o meu gesto, com a condenação, vou afirmar que ele é culpado, uma mentira, né? Mentido se conserva, Cristo é inocente. Se o mentiroso se conserva, o que faz o veraz? Se entrega. E veja como Nosso Senhor se entrega. Se a gente voltar mais atrás no horto, a quem buscais? Né? Veio os soldados e eles falam, Jesus Nazareno.
Se fôssemos nós, Jesus Nazareno, falou assim, peraí que eu vou chamar. Foi por ali. Peraí que eu vou chamar então. Não sou o que faz. Sou eu. Como toureiro. Sou eu. Sou eu. Se estou procurando um criminoso, estou procurando alguém para condenar, alguém para matar, sou eu. O mentiroso se esconde, se preserva, se poupa. O veraz tinha que agir o contrário, não é? Vere tu és Deus absconditus. Estas coisas que o diminuem, na verdade o proclamam, o engrandecem, não é? Isso que vai acabar com ele, vai fazer ele ser grande. Quando a gente medita, a gente fala, eu sou um zero. Eu faço isso mesmo, eu me preservo. E Nosso Senhor, Ele fez sem dizer, sem palavra, com uma lição, né, magistral, se entregando. Ele professa que Ele é Deus, porque Ele vai fazendo o contrário de tudo com as suas ações, né? E a gente vai vendo como as ações dele são sempre contrárias, né, a isso que é mal, a esse espírito que é o errado. O magnânimo, né, majestoso, ou a majestade, domina o medo e a vantagem particular. Domina, quer dizer, fica por cima. A vantagem particular e o medo não vão me fazer uma coisa errada. Como nós, né? A gente mente até para não levar a culpa que deixou uma luz acesa. Quem deixou essa luz acesa? Eu não falo, não fui eu, mas eu não falo, fui eu. Ego sum. Eu fujo até dessa culpa. Que foi eu. E Nosso Senhor não. Né? Bom, domina a vantagem, domina o medo e a vantagem particular. Nosso Senhor derrama seu sangue para a vantagem dos outros. Pilatos, por amor de si mesmo, preserva seu sangue. E Nosso Senhor, por amor dos outros, que é o magnânimo, o seu bem está no coletivo. Por isso que ele é nobre e por isso que ele nos atrai. A nobreza, de fato, existindo como nobreza, não é nem a pessoa, mas são valores que se foi cultivando numa família, que sempre a família, alguém da família, e o filho foi aprendendo com o pai aprendeu com o avô com o bisavô, né, ou com o seu pai, a desprezar-se e a buscar o bem dos outros. A nobreza, ela foi... Então, uma família era nobre, quando é que se ascendia a nobreza? Por ser benfazejos ao próximo durante várias gerações. E aí se recebia o título de nobreza. Contava a madre, não sei se ela contou da família dela em Portugal, ela não falou, mas eu posso falar, e que chegava um peregrino. Aí ela falou assim, olha, eu estou procurando aqui pousada. Ele falou assim, pois então vai lá com os de Vila Boa, que era a família dela, porque lá eles dão pousada. Então a pessoa chegava lá, não falava quantos dias ia ficar, dormia, dava um pouco de palha, né? A pessoa dormia lá no celeiro, davam comida e não se perguntava quando a pessoa ia embora. E não cobravam nada. Então tinham passado, e se sabia que eles faziam isso. E é uma obra de misericórdia, dar pousada aos peregrinos. Assim se forma a nobreza, assim se formou a nobreza medieval, assim eram os reis de verdade. Que estavam dispostos a tudo como Nosso Senhor, pelo bem do seu povo. Eram grandes pais. Gente que tinha, de fato, por todos os seus súditos, não vou falar de sentimento, mas uma afeição paterna. Cada pessoa pertencia a ele como filho, cada súdito. Isso é a verdadeira nobreza, essa é a verdadeira monarquia, que não se fabrica com o voto. Agora, essa monarquia hoje não vai ser assim, porque não passaram gerações, já perderam a ocasião de fazer o bem. Se tem uma monarquia de título, de sucessão só, esses valores, se não são retidos e se não forem reiterados, não são verdadeiros, né? Mas Nosso Senhor, como é eterno, cultivou isso eternamente. Então Ele veio que nos amar, né, com amor eterno. Diz o profeta Oséias, uma frase muito bonita, diz assim, in caritate perpetua dilexite, com amor eterno eu te amei. E a gente pode ver Nosso Senhor assim, com amor eterno, com nobreza eterna, com amor que foi cozido, por assim dizer, cultivado, né, por toda uma eternidade. Então Ele vem nos amando muito. Né? E o que Ele faz com o silêncio é um eco profundo do seu amor, que Ele não precisa dizer, Ele precisa fazer. Né? Ele demonstra, como diz Santa Teresa d'Ávila, obras son amores.
Não é dizer que ama com os lábios, mas dizer com as ações, né? Então, o covarde, o mentiroso se poupa. A verdade, se o mentiroso se poupa, a verdade só podia se entregar. Você vê que em todas as instâncias de lógica, qualquer raciocínio que a gente quiser fazer, em tudo vai se enquadrar nosso Senhor, né? Porque ele diz, eu sou a verdade. Tudo que for verdadeiro vai falar dele. Tudo que for verdadeiro, ele vai estar de acordo e vai concordar com ele, né? O mesquinho, né, se poupa para si mesmo, a verdade se doa. Por isso ele diz, sum veritas, ego sum. Eu sou a verdade, e é mesmo, né? Ele vai ter esse comportamento que é completamente o oposto. Terceira arma, o despojamento. A púrpura real e mundana de Pilatos, né? Uma glória humana que ele não queria perder. Ele é apegado ao cargo e aquela posição que ele tinha política, ele vai preferir sacrificar um inocente do que perder isso, ou a possibilidade de perder. Não és, essa frase, né, tem que nos acompanhar, não és, diremos que não és amigo de César. Porque eles iam falar o quê? Que Jesus estava se fazendo o rei e Pilatos não estava fazendo nada. Pilatos ia passar por conspirador, ele sabia armar direitinho a coisa, né? Você não matou uma pessoa concorrente ao trono de imperador. Você não controlou um motim. Que interesse você tem? Né? Era facílimo eles armarem uma intriga e Pilatos ficou com medo. Mas então ele queria conservar a púrpura, ou seja, o manto, né? De glória mundana, terrena. E a nudez evangélica e celestial de Cristo. Olha que bonito. Pilatos vai ficar revestido de uma glória mundana. Cristo vai ser despido de tudo, até da roupa. Veja que bonito o paralelo espiritual. Um quer preservar as coisas humanas. E nosso Senhor entrega tudo. Ele vai fazer o contrário, né? A cobiça de Pilatos, né? Esse apego às coisas, ao dinheiro, né? Apego às honras e vantagens mundanas, impedem de alcançar o céu. É que o nosso Senhor, veja, na paixão há uma frase que ecoa, ou melhor, um silêncio que ecoa, né? A frase de um dos evangelistas, ou mais de um deles até diz, Jesus autem tacebat. Jesus, contudo, se calava. E nosso Senhor, se calando, fala. Que é bonito, né? A maior eloquência do verbo é dizer sem falar. Que ele é tão verbo, é tão palavra, que mesmo quando ele cala, ele fala, ele ensina. Né? Ele aqui não está fazendo nada. E aqui é uma meditação muito pobre. Né? Se tivesse alguém realmente capaz, inteligente, né? E tivesse oratória, ia fazer o nosso coração em pedaços com isso. Vendo o que ninguém vê, olhando para aquilo que ninguém vê. Não é escondido? Não é verdadeiramente só Deus podia fazer isso? Porque há 2000 anos existe esse fato e há gente que não olha para ele desse jeito. E nosso Senhor não se incomoda. Ele fica em silêncio. Como está em silêncio na Eucaristia, cheio de mistério, cheio de verdade, sempre nos esperando para nos dizer sem falar. Como é que a gente ouve estas palavras? Sendo almas de silêncio. Nessas horas, calar nossa palavra, as nossas convicções, calar nosso modo humano de ver. Aí a gente vai poder ver o invisível, a gente vai poder ver o divino com essas armas, né? Por isso que Nosso Senhor, ele se despoja de tudo, até da roupa, né? Porque esse apego às coisas terrenas vai nos levar onde levou Pilatos, a sermos covardes, a sermos mentirosos, a sermos mesquinhos, né? Ao tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica, né? Nosso Senhor diz, para a gente não se apegar nem aos nossos direitos, né? Então, diante de Deus, né, se a gente tem essa arma, se a gente aceita ser despojado de tudo, para dar um exemplo, veja, Nossa Senhora precisava ter ido ao templo ser purificada. O parto dela não foi todo milagroso, ela não teve contato nenhum com sangue. Mas quando ela foi, Nossa Senhora se despojou da Imaculada Conceição,
da maternidade divina, ela apareceu como uma moça comum que teve um filho. E mais, se vocês já leram o livro do professor, do padre, né, Pierre Landucci, tem uma tradução, a Pinos acho que fez uma tradução, né? Eu recomendo vivamente que leiam este livro. É um livro sem sentimentalismo, acho que é uma das melhores vidas de Nossa Senhora escritas a partir do Evangelho, porque ele sabia muito da cultura do tempo, domina os textos sagrados, então ele vai juntando os detalhes, vai nos dando todo um espírito. Nessa ótica aqui, ele que cita, mas para a gente ver como a Nossa Senhora se despoja. Porque a gravidez de Nossa Senhora acontece numa das fases do matrimônio judaico, que já era verdadeiro casamento, mas que eles não estavam morando juntos. Tinha uma parte que havia aceitação, a doação mútua, o contrato estava efetuado, só que a noiva ainda passava uns dias na casa. E o noivo ia com um grupo de músicos para levar a noiva, a esposa, para casa. E tinha uma festa, né, nesse dia. E depois passava a viver como marido e mulher, né? Nossa Senhora, ela engravida nessa primeira fase. E na região onde eles estavam, para os judeus era uma vergonha isto. A mulher que engravidasse nessa fase. Mostrou que o rapaz, eles não se controlaram. Tá certo? E muitas vezes, na região que Nossa Senhora estava, o Landucci diz que eles apanhavam com vara. Já eram casados, por assim dizer, até havia o direito, mas não era o costume. E Nossa Senhora aparece como alguém que não se controlou. E São José também. Como pessoas que não têm controle sobre o ardor. Eram os dois virgens, os dois castíssimos. E aparece com vergonha diante dos parentes. Das pessoas que prezavam a Nossa Senhora, que prezavam São José. Porque é óbvio que eles eram pessoas especialíssimas, que se via que eram virtuosíssimos. Apareceram com essa vergonha. E a gente não sabendo os detalhes, não vê, né? Então parece gente sem controle, entende? E Nossa Senhora aceita, porque esse espírito de Nosso Senhor é o espírito dela. Ela se despoja de tudo. Ela, para aparecer como uma mulher comum no templo, ela vai, oferece o filho e nos diz, olha, se somos nós, né? Eu estou aqui, olha, esse menino aqui é meu filho, mas eu sou sempre virgem, viu? Eu sou a mãe de Deus. Eu queria dizer para você, ridículo, né? Elas falam, está parecendo uma coisa, mas eu sou outra. Nós não conseguimos esconder nada de bom que a gente fez. Quiçá parecer o contrário. Se eu sou inteligente, eu quero parecer burro. Eu faço coisas para acharem que eu sou burro. Não, pelo contrário. Você não está vendo, não? Está aqui, ó, dando anta. Né? Presta atenção aí como eu sou. Olha o que eu fiz de bom. A gente mostra o bem e esconde os males. Né? Nossa Senhora não tinha mal nenhum, maldade nenhuma, nem pecado nenhum. Mas se tinha uma oportunidade de se humilhar, ela não deixava passar. A entrada de Nossa Senhora em Jerusalém, triunfante. Onde estava Nossa Senhora? Fala o evangelho dela? Não. Mas e a mãe do criminoso, no caminho para a forca, para a cruz? Ela aparece. E vai falar com ele. Eu sou a mãe aqui do ladrão. Se tem uma ocasião de se humilhar, se diminuir, ela aparece. Se é para se glorificar, ela deixa ele sozinho. Nosso Senhor podia dizer, puxa, podia estar do meu lado, né, nessa hora. Ela não vai. Assim nós também. Se você quer ser glorificado, ela não vai ser tua mãe. Mas se você vai aceitar ser crucificado, ela vai aparecer. Vai aparecer ao modo dela. Não estou prometendo que ela vai. Se nós sofremos de modo muito perfeito, por que não? Né? Então, aqui para a gente ver como é um espírito só. Né? José do Egito, né? Que entre tantas outras coisas, estão lembrados, né? E ele foi vendido como escravo, estava humilhado, mas Deus deu uma trégua. Então ele foi comprado pelo Potifar, né? O comprou como escravo e ele se comportava na casa de Potifar. E era um judeu. Né? Judeu incapaz, nasce morto. Todos esses são muito capazes. E ele era muito capaz e logo, muito dócil, logo foi assumindo cargos e virou o intendente da casa. E a mulher de Potifar queria pecar com ele. Ele falou assim, puxa, como eu vou fazer isso na presença de Deus? A única coisa que ele se reservou foi você por mulher dele. Né? E ela queria pecar de toda maneira. Até que chega um momento que ele não cede, ela o agarra
E ele sabia, porque ó, se a gente não foge da ocasião de pecado, a gente perece. Né? Ele quer sair correndo. E ela segura a capa. Quando ela segura a capa, ele já podia premeditar que ia acontecer, ia ficar uma prova. Mas ele vai e deixa a capa. Porque é melhor abandonar a capa. É melhor ser despojado do manto de glória. E nós muitas vezes não queríamos perder nossa capa. E a gente morre apegado com ela. Né? Então a capa que significa tantas outras coisas, mas significa também esse despojamento, não ter apego. Né? Mas logo que chegou José e seus irmãos, despiram-no da túnica. A túnica talar de mangas compridas que trazia. Né? Bom, tem nessa hora de Potifar e tem nessa hora aqui que os irmãos arrancam a túnica dele. Né? E vão guardar. E vão vender ele como escravo, mas que vão ficar com a túnica. Eles tinham raiva, era o pai que tinha mandado fazer uma túnica especial para ele. E eles vão usar para mentir, vão matar lá um animal, molhar no sangue do animal. E falar assim, olha, nós não encontramos teu filho, só encontramos a capa. E mostra ela toda ensanguentada. Aí ele deduz que uma fera comeu o filho. Né? Jacó. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente, deixando o manto preso à mão da mulher. Tive essas figuras, né, dessas ações que significam tantas coisas, mas também estas, misticamente falando, né, ou não se apegar a nada. Pilatos ficou apegado. Né? A gente vê esse espírito de Nosso Senhor que é o contrário, como a gente foi meditando. Olha lá. É bonito na imagem. Todo vestido, todo com uma nobreza humana, nobreza divina. São duas nobrezas. Que nobrezas a gente prefere? A gente prefere essa aqui, é lógico que é, vamos ser bem francos. Mas essa aqui nos leva à condenação, né? E essa nos leva à salvação. Ser execrável aos olhos dos homens é o que nos faz ser amável aos olhos de Deus. Né? Eu gosto de falar, né, a grande figura vitoriosa das parábolas de Nosso Senhor. Quem é? O filho pródigo. Então a gente pensa, né, o filho pródigo, ele volta para casa como o grande derrotado, né? Eu era herdeiro de riquezas, filho desse pai nobre, rico, agora eu volto pobre, alguém que perdeu tudo, gastou tudo, porque ele se mostrou incompetente na administração, porque ele saiu com toda a parte da herança e estava voltando, vamos ser aqui francos, rasgado, mal cheiroso, cabeludo, barbudo, com carrapatos, porque para quem comia a comida dos porcos, vocês têm vontade, em qualquer fome, comer a comida do porco? Que o porco pisou e etc. E ele queria comer, estava faltando isso. Então perdeu a noção, estava num estado inumano, não é? E está voltando para casa. Ele é o grande vitorioso. Aos olhos nossos humanos, um fracassado. Aos olhos dos empregados, que ele pensou, que dirão os empregados do meu pai? Mas ele volta disposto a se humilhar, falou, eu quero ser aqui empregado, eu não sou mais digno de ser seu filho, mas me emprega, porque ele reconhece a bondade, né, do pai. E veja só que, como uma figura magnânima, o filho pródigo. Aos olhos dos homens, um mendigo, mas aos olhos de Deus, um príncipe. Porque o que Deus via, o olhar de Deus é o olhar do pai, que fica de longe esperando. E quando vê o filho voltar, o pecador arrependido, essa é a metamorfose que Nosso Senhor deixa entrever, que fala assim, olha como eu vou te olhar se você se arrepender. Olha como eu vou te olhar se o mundo te desprezar e você aceitar. Porque é isso, eu volto, por assim, com perfumes que o mundo não suporta. O mundo não suporta a humilhação. Não ter fama, não ter dinheiro, não ter carro, né? Não ter beleza física. O mundo não suporta isso. E são todas coisas que Deus despreza. Né? Tudo que é negativo, né, desfavorável perante o mundo, para Deus são encantos. E é assim como é o filho pródigo, fazer uma transposição um tanto ousada, o filho pródigo é, sob certos aspectos, nosso Senhor Jesus Cristo. Não ele mesmo, mas o que o homem fez com a natureza humana. O filho humano de Deus vilipendiou a natureza humana,
pegou as riquezas dos dons divinos e degradou a natureza humana. Cristo assume a natureza degradada e volta com ela para casa. Ele é o filho pródigo voltando. Não que ele tivesse pecado, entende? Mas ele é o grande vitorioso, o que passou fome no deserto 40 anos. O que vai voltar para pedir só o pão, né? Nas tentações, o demônio vai propor para ele fazer pão. O filho pródigo fala, eu vou voltar para minha casa e pedir o pão, né? Sobre certos aspectos, é nosso Senhor vitorioso e, claro, todos aqueles que militam com as suas armas e voltam, querem voltar para a casa de Deus, né? Para a casa que há muitos significados, mas para esta vida espiritual, que, claro, vai se consumar no céu. Mas preferir ser desprezado, não tem... Desprezar a opinião humana, não importa o que os empregados vão dizer, que eu vou voltar e vou dizer isso, eu vou aceitar a minha condição, né, de humilhação. Nosso Senhor aceita essa condição de humilhação não por si, mas Ele faz as nossas vezes. Faz o que nós deveríamos fazer. Tudo bem? E milita com as armas que nós deveríamos militar. Quarta arma, a contrição dos pecados. Não que Cristo tivesse pecados, né? Ele não vai pedir, não vai chorar por si mesmo, mas ele chora pelos nossos pecados. Olha só, os risos e escárnios dos soldados. A gente olhar na flagelação de Nosso Senhor, né? Esse é o momento onde a gente fica prestando atenção. E as lágrimas e súplicas redentoras. Os soldados riem dele e Nosso Senhor chora sobre Jerusalém e chora pelos nossos pecados. Ele não chora por si mesmo, mas ele tem lágrimas que nós não temos, né? Ele tem súplicas que nós não fazemos. Nosso Senhor tinha no horto, ele diz, eu estou triste até a morte. Toda a água que Nosso Senhor tinha foi derramada, lágrimas, né? E o suor também, ele perde toda a água a ponto de começar a transpirar sangue, né? Derramou tudo por nós. Então veja, os homens debocham e riem, Nosso Senhor chora, né? E nos exalta. Os homens os desprezam, né? Desprezam-no, né? Com seus risos e deboches. E Nosso Senhor derrama por nós lágrimas e súplicas que vão nos redimir. Os soldados se recreiam com a humilhação de Nosso Senhor Jesus Cristo e buscam contentar os judeus. Nosso Senhor deleita e aplaca a majestade divina. Cada um está fazendo por si mesmo ou por motivos humanos para agradar os homens. Nosso Senhor não faz por si mesmo, ou faz por nós, né, para nos salvar, ou faz para agradar a Deus, né? A majestade divina, com seu silêncio, derrama lágrimas ao pensar no suplício e condenação dos pecadores. Essa é a razão que faz com que Nosso Senhor chore, de pensar nos homens se perdendo, de pensar no horto, e os santos dizem isto, porque Nosso Senhor chora, né? Chora porque naquela hora ele vê que o sangue dele seria inútil para os pecadores. E uma hora que o demônio o tenta, também pode se apoderar, e Deus, aqui também é Deus que põe esse peso em Nosso Senhor, que por efeito da sua divindade, ele então conhece o futuro dos homens e faz ele desanimar, por assim dizer, de sofrer. Ele falou, o que adianta? Tem um salmo que diz, né? Como é que é? Quae utilitas in sanguine meo? Qual é a utilidade do meu sangue? Vem dos homens pecando. Vem de todos os pecados que a gente pode pensar. Veja os pecados que a gente vê, os mais hediondos, os crimes, assassinatos, homossexualismo. Tudo Nosso Senhor vendo e pensando, eu vou morrer e ainda isso vai continuar no mundo. Adianta. Então, sabe, eu vou entregar e vou me entregar para nada. Que é como muitas vezes a gente pode pensar, o que adianta eu fazer isso aqui, eu aguentar essa injustiça? Eu passei essa injustiça no colégio e aí eu saio na rua e vejo as pessoas pecando, se vestindo mal, parece que tudo vai continuar. Mas é assim, Cristo não mudou o mundo? Mudou. Pode não ter mudado todos os homens, mas o curso da história foi modificado por essa entrega de Nosso Senhor inerte, né, na cruz, moveu a história. O imóvel
moveu tudo, né? Ele diz, quando eu for crucificado, quando eu ficar imóvel, atrairei tudo a mim. Né? Bom, veja só que os deleites de nosso Senhor são outros, né? Ele se contenta, ele vai dizer na cruz mais tarde, ele vai confessar, falou, eu tenho sede. Sede de quê? De aplacar a justiça divina, não sede. Ele estava com sede física, mas ele queria se mortificar em tudo, por isso que ele vai beber, tem sede, mas vai beber pouco daquele líquido que vão oferecer para ele, né? E veja o que atormenta o coração de nosso Senhor, né? É a perdição, a condenação dos pecadores. Né? Nosso Senhor aqui atua, né, na contrição dos pecados. Veja que Nosso Senhor não é contrito pelos seus pecados, porque ele não tinha, mas ele tem o coração constringer, se apertar e esmagar. Ele tem o coração apertado por causa dos nossos pecados, do que vai acontecer conosco. É como uma mãe tem o coração apertado de ver o filho com febre, né, a temperatura subindo, e a gente não pode fazer nada. Não é doloroso? Ele fala, puxa, que passe para mim, né, a febre, porque um adulto, claro, vai suportar melhor do que a criança. Mas o Nosso Senhor é assim, é como se fosse Deus adulto, né, lamentando, sofrendo por causa de tudo aquilo que vai acontecer conosco. Né? Contra a inveja, Nosso Senhor atua, não rir da desgraça alheia, porque Nosso Senhor estava ali condenado, humilhado, e as pessoas contentes. Mais ou menos você vê um ladrão. O ladrão é morto no tiroteio. Tudo bem, o ladrão morreu no tiroteio. Mas se a morte é violenta e é cruel, a gente tem um movimento de piedade. Mesmo para com o criminoso, não é verdade? Quem vai, você é um ladrão, vai lá e dá um chute no cadáver do ladrão. Ninguém vai fazer isso, né? Porque falou, já levou a dele, já pagou. Com isso aí, não é? E os soldados não. Veio do Cristo, né? Ali na desgraça, sorrindo, não é? Esse espírito, né? Não ter inveja, não rir, mas condoer-se. Nosso Senhor, veja, eles olham para a desgraça de Nosso Senhor e riem. Nosso Senhor olha para a nossa e se condói. Olha a atitude oposta, né? De novo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nosso Senhor vai ser depois imensamente consolado na ressurreição, né? E na ascensão, na sua entrada aos céus. Né? Ele foi desprezado pelos homens, mas os anjos, que são muito mais, vão fazer uma verdadeira festa, né? E uma recepção monárquica para Nosso Senhor nos céus. Tem morcego aqui? Tem, né? Perdão, quem está me assistindo aí. Tá voando ali, tem uma coisa que vai e vem ali, ó, Luft. Uma coisa preta. Vários. Aí. Bom, olha só. Das partes do sacramento da penitência, para a gente ver um pouco de doutrina também, aproveitando, a mais necessária é a contrição. Porque sem ela nunca se pode obter o perdão dos pecados. Eu posso me acusar, mas se eu não estou arrependido, falo, vou fazer de novo depois. Mas agora eu vou fazer aqui, por alguma razão eu vou dizer meus pecados. Eu quero comungar, não quero que as pessoas me vejam em pecado mortal na igreja, falo, olha, fulano não foi comungar, vou comungar por respeito humano, né? Vou manter minha púrpura podre. Olha. Não tinha pensado nesse exemplo, mas é isso, né? Manter minha... O que é a púrpura aqui? As aparências. Eu sou bom. Se eu estou comungando, eu estou em estado de graça. Eu estou podre, mas eu não quero que as pessoas percebam, então eu vou lá e entrego Jesus, condeno Nosso Senhor e poupo a mim. Né? Bom, se ela nunca pode obter o perdão dos pecados. E com ela só, quando é perfeita, pode-se obter o perdão, contanto que se esteja, né, contanto que ela esteja unida com o desejo ao menos implícito de confessar-se. É catecismo. Né? A contrição perfeita alcança o perdão dos pecados, mesmo sem a confissão sacramental. Claro que eu não posso falar, não quero me confessar, não quero me expor a essa situação, mas eu me arrependo de todo o meu coração. Não. A contrição, que exclui a confissão, não é perfeita. Eu quisera me confessar, gostaria de me confessar. Nós estamos impedidos por outra razão. E claro, manter as aparências não é boa razão, não é razão suficiente, pelo contrário. Né? Bom, então, militando com essa arma, com as lágrimas, pelos nossos pecados, e muitas vezes o que é mais difícil, né, a gente sofrer mais, a gente se irrita,
ou fica muito triste com as ofensas feitas a nós. Nós não ficamos tristes com as ofensas feitas a Deus. Isso mostra quanto amor próprio a gente tem. A gente fala, não, que ofensa a Deus isso que me fizeram. A gente faz assim, né? Mas a gente nunca pensa, fala, como Nosso Senhor é ofendido. E pensar, pelo menos eu não vou fazer isso, né? Eu vou me confessar. Pelo menos eu vou levar uma vida mais reta que eu puder, né? Quando a gente ama a Deus e não ama a si mesmo, a gente tem essa dor por ver Deus ofendido e às vezes dor por ver Deus menos amado, né? Às vezes vai na igreja e vê lá o Santíssimo sozinho. O Santíssimo Sacramento está exposto e as pessoas não tem ninguém ali para ficar com ele, né? Então, doer-se por causa de Deus. É 1h15. Ai, padre, ele falou que não ia demorar. Ó, quinta, se são 7, falta poucas. A esperança. Olha lá, são 20 slides, só tem mais 3. Quinta arma, obediência, né? Enquanto abate, essa obediência que vai nos levar a abater-se, a diminuir-nos, a nos ocultar. A gente quer coisas que glorifiquem, né? Eu quero ser eleito pela turminha, mesmo que seja daquelas criancinhas que não entendem nada. Mas sai deles se elegem a professora Débora como a professora mais querida. Tinha que ser Tamires. O que vale o juízo das crianças? O quanto ela sabe da vida? Nada, né? Mas o nosso coração é tão pequeno. Foi eleita a Débora, por que não eu? Eu queria ser eu. Do coração tão pequeno, de um apreço tão pequenininho, a gente queria ser, né? A gente quer ser amado. A gente não quer ser desprezado, né? Ou obedecer, ter essa obediência que vai nos levar ao abatimento, como é o caso de Nosso Senhor aqui, né? Ó, a ostentação, né, de Pilatos. Pilatos disse, não me respondes. Sabias que eu tenho o poder de te condenar? Eu tenho o poder. E veja, Nosso Senhor é onipotente, Ele que tem o poder. Olha só que aqui é muito bonito também, né? Debilidade e obediência de Nosso Senhor. Ego, aqui Nosso Senhor não disse, mas o que Ele fez antes e o que ele como Ele se manifestou, a gente vê aqui nesse silêncio de Nosso Senhor. Pilatos diz, eu sou o que pode te conduzir à morte. E Nosso Senhor diz, eu sou o que me deixo conduzir à morte. Olha que interessante, né? Como é o contrário, a obediência que vai te matar, né? A obediência que vai te diminuir. Diante de Pilatos, que era um poder humano, o poder divino se abate, né? Obediência tipo os meus. Nosso Senhor não disse a frase do jeito que está aqui, mas obediência é o meu alimento, né? Os apóstolos disseram, mestre, come, uma hora que ele estava ensinando, né? Ele falou, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, né? Pilatos imperando mata, Nosso Senhor obedecendo e morrendo vivifica. Um manda e causa a morte, o outro obedece e produz a vida, né, de Nosso Senhor. Por isso que são armas divinas. Todas estas coisas que eu estou explicando, Nosso Senhor, com seu comportamento, as habilitou e transformou em verdadeiras armas, que militar com estas coisas, do modo, tomando estas coisas como armas, né, para si, para lutar, falar, essas vão ser minhas armas também, vão receber a mesma força, né, que Nosso Senhor quis comunicar a elas. Ó, foi rápida essa, hein? Sexta arma, bondade. Ser bom. Bonum est diffusivo, né? Ó, São Tomás explicando, o bem é por si mesmo, pelo seu próprio ser, difusivo, ou seja, se comunica e se doa. Assim como a luz nunca fica presa, né? Se acende a luz ela se irradia, ela vai. Ela se irradia e toca nas coisas e põe o seu bem, né, nas coisas. Assim, Deus, que é o sumo bem, se comunica. A bondade se difunde e se comunica. Aqui. Aqui mesmo. O poder de Pilatos, falou, tem o poder de tirar a vida, né? E Nosso Senhor tem o poder de dar. Quem é verdadeiro bem? O verdadeiro poder, né? O que tira, a maldade vai tirar, a bondade vai pôr, né? Então, sabeis que eu tenho o poder de tirar a vida? E Nosso Senhor podia ter dito para eles, não soubeis
que eu tenho o poder de dar a vida? Ele falou, eu tenho o poder de tirar. E Nosso Senhor, sem falar, disse, eu tenho o poder de dar. Você pode tirar. Como os magos, né? Que é uma coisa interessantíssima das pragas. Das 10 pragas que Deus mandou para o Egito. Moisés mandava uma praga e os magos falavam, isso também a gente faz. Mas o que eles faziam aumentava a praga. Não fazia a praga recuar. E ninguém percebia. E o faraó, embasbacado lá com o poder dos magos. Mas ele, veja só, o demônio nunca alivia os males. Aumenta. Era uma coisa milagrosa aquelas pragas? Eram. Mas eles faziam aumentar as pragas. Porque o mal pode ser aumentado. Pilatos pode fazer o mal. Mas fazer o bem é comunicativo. O bem, o bondoso, aquele que é bom, põe o bem. Veja o que a gente faz na maledicência, né? A gente é bem contrário a esse Espírito de Nosso Senhor. Porque ao invés de pôr bem, salientar o bem de uma pessoa, eu saliento os seus males. E alguma coisa boa que ela fez, eu falo, tinha aqui alguma intenção escondida, alguma má intenção. Ah, fez o bem, fez, mas com má intenção. Puxa, a pessoa jejuou, mas para se aparecer. Ah, mas a pessoa deu lugar a outro, para se amostrar. Não é, mas a gente é dessa natureza, nunca falou, puxa, fez o bem e eu não fiz. A pessoa fez um bem que eu não fiz, eu diminuo. Se eu não posso falar que não é, não posso negar, eu atribuo uma má intenção. Né? E Nosso Senhor é o contrário, Ele vai por bem. Né? Nosso Senhor vai dar a própria vida, né? E vai dar a vida aos mortos. Pilatos vai tirar a vida de Cristo, e Cristo, na sua morte, já naquela hora, vai fazer com que os mortos se ressuscitem. Ele fez o contrário, Nosso Senhor não matou ninguém. Ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Ele não fez nessa hora da paixão, mas ele fez antes. Não sabeis que eu tenho o poder, Pilatos se gabando do poder de tirar a vida. E Nosso Senhor tem, que ele se calou agora, mas o poder de dar a vida, porque Ele é Deus e não é homem. Os homens causam o mal e Deus causa sempre o bem. Né? E não a vida humana, Nosso Senhor tem o poder de dar vida eterna, uma vida que é para sempre cheia de alegrias. Né? Os médicos podem dar saúde, mas não a saúde espiritual e nem uma vida que seja para sempre. A vida é sempre um estado precário que acaba mal. Nesse mundo é assim. Né? Potestatem habeo ponendiem e potestatem habeo iteros sumendiela. Nosso Senhor podia ter dito, eu tenho o poder de depor a vida e de assumi-la de novo. Né? Bondade de Cristo em restaurar a orelha de Malco. Né? São Pedro foi lá e cortou a orelha de Malco com um golpe baldado de espada. Ele queria ter decepado a cabeça. Mas eu não sei, o Malco, não sei por que desviou, não deixou. Né? E aí pegou na orelha a espadagada. E Nosso Senhor, mesmo naquela hora de medo, com aquele que era seu inimigo, que vinha com furor contra ele, olha o Nosso Senhor como Ele é de outro espírito. Né? Qualquer um que faria. O Nosso Senhor faria descer, se fosse nós, né? A gente faria descer fogo dos céus para queimar aquelas pessoas e os inimigos, como fez Santo Elias, né? Eles foram lá na montanha, falaram, olha, o rei mandou o Senhor descer, isso, homem de Deus, o rei ordena. Aí quando eles começaram a falar, aí Santo Elias falou, se eu sou um homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma todos vocês. E desceu o fogo do céu, porque Deus falou, ele é um homem de Deus, ele é meu homem. Está aqui o fogo que ele pediu, e pá! E Nosso Senhor, né? Não que Santo Elias tenha feito uma coisa errada, mas como o perdoar os inimigos, o amor dos inimigos é uma coisa divina, Nosso Senhor o pratica. Né? E naquela hora, Malco vai se converter depois. Está aí, ó, São Pedro fazendo a cirurgia, né? Em Malco, Judas traindo, né? E Nosso Senhor de outro espírito, Nosso Senhor sendo bom com seus inimigos. Pilatos estava sem razão, estava completamente errado, e Nosso Senhor se cala para poder sofrer, né, essa injustiça e para poder ser bom. A bondade sempre acrescenta, vence o mal com o bem. Então sejamos bondosos, não nos detenhamos nos defeitos alheios, falando
falando do que não precisa, né? Nunca precisa. A gente não fala com a pessoa, fala, eu queria te dizer que você está chegando atrasado, eu queria te dizer que você não tem autoridade com os alunos na sala, já que é para professores, né? A gente não diz para a pessoa, porque senão ela vai se indispor comigo, mas eu digo para um colega. Com que finalidade? Né? E a última arma, a humildade, né? Veja, a gente começou com a mansidão, termina com a humildade, que são as duas mais profundas, e que contém todas aquelas, né? Manifestação por parte do Pilatos, ecce homo. Pilatos não proclama divindade, fala, eis um homem, vê aquilo que diminui a nosso Senhor, né? Contra o ocultamento de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, a gente vendo tudo isso, a gente vê nosso Senhor nesses passos todos, todas estas coisas o humilham e o esconde, mas o olho da fé, né, e da contemplação atravessa essas não posso dizer, esses revestimentos de humilhação e diminuição e exalta nosso Senhor. Nosso Senhor se fez homem, se fez diminuir, mas nós devemos dizer, e a fé proclama no final, verdadeiramente, Tu és Deus. Vós sois, né, Deus. Só Deus para militar com essas armas de obediência, de fraqueza, armas que nos humilham, armas que nos matam. Só Ele podia manejar divinamente estas armas e produzir com ela os efeitos contrários de onde elas mesmas levam, né? Ao que leva a derrota? A derrota. Se numa guerra você perdeu todas as batalhas, você perdeu a guerra, não é? A derrota não vai levar à vitória. Mas nosso Senhor, como é divino, Ele maneja estas coisas e faz com que elas tenham um efeito contrário. É assim, né? A cruz era um instrumento de morte, Ele transformou num instrumento de vida. Quando o bom ladrão, na presença de nosso Senhor, manejou essas armas e aceitou aquele abatimento, aquela humilhação, nosso Senhor disse, hoje estarás comigo no paraíso. Porque Ele é Deus, as coisas são feitas, tem um efeito contrário em suas mãos. E é com isso que eu devo contar ao manejar estas armas. Que por amor de nosso Senhor, manejadas com Ele e por Ele, elas vão produzir o efeito oposto que elas produzem no âmbito normal, no âmbito natural, né? Pilatos apresentou o homem, mas Cristo manifesta a sua divindade. Só Deus podia aguentar tudo aquilo calado. Só sendo Deus, Ele podia suportar o insuportável. O que nenhum homem suportaria, só Deus suportaria. Então, todo o silêncio dele vai declarando a sua divindade. Não é para qualquer olhar, mas é para olhar de quem tem fé, né? E aí fica delineada, bem delineada, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele se escondendo, acaba se manifestando. Tanto Ele quis se esconder e se humilhar, que deixou patente a sua divindade, né? Quem a não ser Deus poderia se submeter em tanta paz a tantos tormentos, né? Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Não, não vai. Deveria aqui, eu teria posto agora, né? Veja aí, Pilatos quer apresentar o homem, mas ele é Deus. E se calando e apresentando, né? E aceitando esse despojamento, ele se mostra Deus. Somente Deus poderia suportar tudo isso, né? Calado. Verdadeiramente, Tu és Deus. E por isso no Adoro Te Devote, São Tomás diz, Adoro Te Devote latens deitas. Com devoção, eu vos adoro, ó divindade oculta. Né? Na paixão, em todos esses fatos, se ocultam. Por um lado se oculta, mas quando eu contemplo com fé, eu falo, é mesmo. Só alguém com uma força descomunal, inumana, poderia suportar isto que nenhum homem, né, suportaria. E com isso eu termino. Aqueles cientistas, né, tinha gente da NASA também,
estudiosos, especialistas em ótica e etc., em tudo, né, chamaram para estudar o sudário. Quando eles descobriram e conseguiram ver que a imagem que estava ali impressa, se o pano do sudário fosse tratado como um negativo, como um papel, né, como um filme fotográfico, e fosse revelado, e eles fizeram esse procedimento, revelaram a imagem do sudário e obtiveram, né, a face e viram. Aí um dos cientistas, ele termina dizendo isso, ele não era a pessoa que tinha fé, ele continuava cético, ele falou, uma coisa não é compreensível. Falou, o homem que está ali foi crucificado, foi torturado, né? Ele falou, ele sofreu muito para morrer. Ele falou, a serenidade do rosto não combina com a brutalidade dos sofrimentos. Né? Então, por isso, a gente olhando essa severidade dos sofrimentos, não combinam, né, com a paz, com a majestade, com a grandeza com que Nosso Senhor atravessou todos esses sofrimentos. E a gente, uma vez mais, é obrigado a proclamar somente um Deus poderia passar, né, por tais coisas e manter-se senhor de si e na posse de algum bem, que não era nenhum daquelas coisas que tirou. Porque se havia paz e a tranquilidade na ordem, é a tranquilidade no bem. A nossa vontade descansa, nós temos paz quando nós temos aquilo que nós queremos. As crianças não têm paz se o papai e a mamãe não estão juntos. Ela fica trocando, ela quer com o papai e quer com a mamãe. Ela quer ficar com os dois. Mas não dá para fundir. Se um dos dois não estão juntos, então ela já não tem paz. Porque o nosso coração descansa no bem. Que bem Nosso Senhor pode ter encontrado tendo perdido tudo? Porque o rosto estava sereno, porque o rosto estava em paz. Porque a paz dele não estava em nenhuma coisa deste mundo, a paz dele estava neste reino do céu. Então, o rosto de Nosso Senhor no sudário, né, é a imagem disso. Quem perdeu tudo deste mundo tem o bem no céu. E por isso a paz dele. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se não tem nenhuma pergunta, a gente pode encerrar. Então, tá bom? 1h30. Doce ilusão, que eu queria falar 1 hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Auxílio dos cristãos. São Plácido e São Bento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.